nós vamos ler uma parábola de Jesus. Mateus 25, versículo 1 diz o seguinte: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas prepararam suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Diga glória a Deus. Irmãos, parábolas eram histórias que Jesus contava, aonde ele usava umas situações do dia a dia ali da vida das pessoas, para trazer um significado espiritual. E nessa parábola Jesus usou algo que todos nós conhecemos, temos até os dias de hoje, que é sobre a festa de um casamento, sobre um casamento. Mas como Jesus usava, uma situação daquela época, o casamento daquela época era um pouquinho diferente do casamento que nós temos nos dias atuais. E nós temos que entender como que eram as etapas de um casamento judaico, para que nós possamos compreender e entender esse texto. O casamento, irmão, judaico, ele tinha muitas etapas, mas nós podemos resumi-las praticamente em 3 grandes partes. A primeira etapa do casamento judaico era uma negociação, um acordo que se fazia entre os pais dos noivos. Não somente assim no sentido de um casamento arranjado, não é isso, porque no casamento judaico podia sim uma pessoa, duas pessoas podiam se casar por amor, podiam se casar apaixonadas, mas uma vez que aqueles noivos então apaixonados decidiam casar, havia então uma reunião entre os pais, para acordar ali e combinar de como que seria o casamento, como que seria aquela vida após o casamento. Às vezes também, muitas vezes ali se envolvia um dote. O dote era um valor que o noivo e a família do noivo tinham que pagar para a família da noiva, porque nós temos que lembrar que naquela época não é igual hoje, que todo mundo tem o seu emprego, sai para trabalhar. Praticamente o trabalho ele era familiar, as famílias viviam juntas e trabalhavam juntas. Então, quando uma moça se casava, a família da noiva perdia alguém que ajudava no trabalho. Então, como uma forma de compensar aquela pessoa que estava sendo perdida da família, que estava indo embora, a família do noivo pagava um dote para fazer ali uma compensação. Depois que eles então organizavam, havia uma segunda etapa deste casamento. E a segunda etapa então era o casamento em si, nós podemos dizer assim, que era então quando os noivos faziam as promessas, os compromissos, os votos um ao outro. Então chegava a terceira etapa do casamento, que era então a festa do casamento. Essa terceira etapa, às vezes ela poderia acontecer semanas depois, ou até alguns meses depois. Nós temos que lembrarmos que nós estamos falando aqui de uma época totalmente diferente, não é igual hoje, que você pode casar em qualquer época do ano. Você vai num salão, tem ar-condicionado, está tudo pronto. Às vezes naquela época você não tinha tudo isso, então você tinha que às vezes esperar chegar uma época do ano, o verão, a primavera. Então se estabelecia uma data mais para frente, e aí então escolhia o dia do casamento. Mas mais uma vez, irmãos, não era tão preciso assim como hoje, que a gente põe o dia, põe a hora no convite. Aliás, irmãos, até hoje, a gente coloca a data, mas ele traz meia hora, 1 hora, 2 horas. Imagina então, naquela época então. Então, quando chegava bem o dia do casamento, bem próximo, o que se fazia? A noiva, ela escolhia as suas madrinhas. Nesse texto chama-se de 10
virgens, mas para nós aqui nos dias atuais seria como as madrinhas. E essas madrinhas ficavam na porta da cidade, e elas ficavam olhando o noivo, porque não sabia a hora exata que o noivo ia chegar. Ele podia atrasar várias horas, uma tempestade, uma chuva no meio do caminho, podia talvez atrasar até alguns dias. Então elas levavam as suas candeias. Candeias era tipo uma espécie de uma lamparina ali para iluminar o caminho, e elas ficavam lá esperando, ficavam lá, e às vezes levavam horas e dias esperando. Quando o noivo estava chegando, geralmente vinha um mensageiro na frente, ele mandava alguém e dizia: olha, o noivo está chegando. Então elas pegavam as suas lamparinas e iam até a noiva, dizer: noiva, termina a maquiagem aí, pega a chapinha, esquenta ela aí. Pastor, mas não tinha chapinha? Na minha história tem chapinha, viu? Né? Toda noiva usa chapinha. Então, e ela falou: arruma o cabelo aí, porque o noivo está chegando, né? Mas eu ia ficar lá dias com maquiagem, não tinha como. E a Bíblia então conta aqui que nessa história que Jesus contou, aquela noiva escolheu 10 madrinhas, vamos colocar assim para ficar mais fácil. E essas 10 madrinhas, o texto separa elas em 2 grupos de 5. E nesse grupo, a Bíblia diz que um grupo dessas 5 madrinhas, a Bíblia chama elas de prudentes. Por que elas foram prudentes? Presta atenção nisso. Elas foram prudentes porque ao levarem ali aquelas candeias, aquelas lamparinas, elas levaram uma quantidade de óleo de sobra, para poder manter acesa aquela chama e poder manter iluminado. Elas foram preparadas, o texto diz, elas estavam preparadas. Se levasse muito tempo, elas estavam preparadas. Porém, a Bíblia diz que as outras 5, diga comigo assim: ai, ai, ai. Diga mais forte: ai, ai, ai. Ela diz que elas foram imprudentes, insensatas. Elas não se prepararam, e elas não levaram uma quantidade suficiente de azeite. E a Bíblia então diz que o tempo passou, horas e horas e horas e horas, e elas dormiram, e apagou-se aquela candeia. Quando o noivo chegou, estava apagado. E elas então não puderam conduzir o noivo, não puderam chamar a noiva, não puderam entrar na festa, porque quando o noivo chegou, elas foram sair correndo comprar. E aí elas até pedem para as outras e falam assim: dá um pouquinho do azeite de vocês. Ela fala assim: não, a gente não pode dar o nosso azeite, porque se a gente der o nosso azeite para vocês, vai acabar o nosso, ninguém vai ficar com azeite, vai se apagar e vai estragar a festa. Então ela sai correndo para comprar azeite, mas nisso o noivo já entrou, a festa começou, e a Bíblia diz que a porta se fechou, e elas batem na porta e falam assim: deixa a gente entrar na festa. Ele diz: não, vocês perderam a hora, vocês perderam o tempo, vocês tinham que estar preparadas. Essa história, irmãos, essa parábola de Jesus, ela tem muitos significados, mas o principal significado dela é um significado escatológico. Escatologia é um termo que nós usamos para falarmos sobre o final dos tempos. E essa mensagem, essa parábola, ela traz algo muito profundo ao nosso coração. Cada elemento dessa história tem um significado. Nessa história, o noivo representa quem? O noivo representa Jesus. O noivo representa Jesus. A chegada do noivo para se casar com a sua noiva representa a segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, melhor. Pastor, Jesus vai voltar uma outra vez? Sim. Nós participamos todos os meses da ceia. Você não participa da ceia? E o que a gente faz todos os meses na ceia? Todos os meses na ceia nós lembramos da primeira vinda de Jesus. Quando Jesus ele veio de uma forma ali humana, nasceu numa família muito pobre, ali ele sofreu, ali ele morreu na cruz por nós, e ali ele pagou o nosso preço, como ali nós ouvimos aqui, como se fosse pagando o dote do casamento, e ele deu a vida dele pela nossa vida. Mas a Bíblia diz que Jesus voltará uma segunda vez, ele virá mais uma vez. E nessa próxima vez que Jesus voltar, a Bíblia diz que ele não voltará como filho do homem, mas ele voltará como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele voltará para buscar a sua igreja. Aqui a noiva representa a igreja do Senhor Jesus.
Esse casamento que tem aqui na história entre o noivo e a noiva significa um encontro de Jesus com a sua igreja, quando Ele voltará então para nos buscar e nos levará para estarmos com Ele lá nos céus, e haverá este encontro da igreja com o seu noivo, da igreja com o Senhor Jesus. Quando nós dizemos a palavra Maranata, Maranata significa ora vem Senhor Jesus. Irmãos, e esta segunda vinda de Jesus está muito próxima de acontecer. Nós não podemos tirar isso do nosso coração, nós não podemos perder esse foco. Jesus está voltando. Levante a sua mão, diga comigo assim: Jesus está voltando. Diga comigo: Jesus está voltando para nos buscar. Irmãos, e nós temos que ter essa seriedade em nosso coração, nós temos que despertar em nosso coração uma sensação, um sentimento de urgência. A urgência para ganharmos nossa família para Jesus, entregarmos nossa vida ao Senhor, porque preste atenção, irmãos, a volta de Jesus está iminente, a qualquer hora ela já pode acontecer. A Bíblia nos dá muitos sinais da volta de Jesus, a Bíblia tem muitas profecias sinalizando e mostrando para nós de quando isso vai acontecer, e preste atenção nisso. Você sabia que praticamente todas as profecias que sinalizavam de quando isso iria acontecer, praticamente todas essas profecias já estão cumpridas? Se Jesus voltar agora, irmãos, nenhuma profecia vai ser deixada de ser cumprida. Ele está voltando. Mas a Bíblia diz que juntamente com a volta de Jesus, quando Jesus voltar e tirar a sua igreja, o Espírito Santo vai ser retirado da terra, e o diabo vai ter o domínio total nessa terra. Se você acha que esse mundo é tenebroso, que você acha que esse mundo ele é maligno, se você acha que esse mundo ele é difícil, ele só não é pior, porque ainda temos o Espírito Santo e a igreja do Senhor que estão resistindo a Satanás. Mas quando a igreja for removida, o Espírito Santo for removido, esse mundo estará sob o domínio de Satanás. E a Bíblia chama esse período de um período de grande tribulação. Nós não queremos estar aqui, não queira estar neste mundo nesta época, não queira que a sua família esteja aqui nessa época. Por isso, irmãos, nós precisamos ter essa urgência em nosso coração. Qual é a nossa postura, pastor, em relação à volta de Jesus? A nossa primeira postura em relação a Jesus é sentimento de urgência, entendimento de urgência. Nós temos, irmãos, sim, que continuar planejando a vida. Não é desculpa aí para aqueles que falam assim, não, fala aí, né? Às vezes o jovem chegar para o pai e para a mãe e falar assim, mãe, não vou estudar mais, o pastor falou que Jesus está voltando, não vou fazer faculdade. Não é nada disso, não é nada disso. Veja bem, irmãos, nós temos que organizar a vida, nós temos que planejar a vida. Planeje a sua vida como se Jesus fosse voltar daqui a 200 anos. Estude, tenha sonhos para a sua vida, mas preste atenção, esteja pronto para, se Jesus voltar agora, você possa entrar na festa, que você não fique do lado de fora. Ele chama cada um de nós nessa noite. Nessa história, o noivo é Jesus, a vinda do noivo e a festa significa a volta de Jesus, e a noiva significa a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a igreja também é chamada da noiva de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E é muito bom nós amarmos Jesus, mas se amamos Jesus, nós também temos que amar a igreja do Senhor. Levante sua mão e diga comigo assim: eu amo Jesus, mas eu também amo a igreja. Irmãos, a igreja é tão importante que Jesus chamou ela de sua noiva. Não tem como a gente dizer, eu quero Jesus, mas eu não quero saber da igreja. Não funciona dessa forma. É como se você um dia chegasse para mim e falasse assim, pastor, eu queria convidar o senhor para jantar lá na minha casa. É só uma ilustração, viu, irmãos? Não estou pedindo aqui, né, para jantar na sua casa. Não, a pastora Thalita fica brava comigo, viu? Mas se Deus tocar o seu coração, estou brincando, né? Estou brincando, né? Deixa Deus te usar, né? Eu lembro, há um tempos atrás, ela fica doida quando eu faço isso, né? Há um tempos atrás um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu senti de fazer um pudim de leite condensado para o senhor, que eu sei que é a sua sobremesa favorita. Ó, já fica a dica aí, né? Aí ele falou assim, mas por que o senhor não fez, irmão? Eu falei assim, pastor, sabe o que é? Eu fui fazer o pudim, o Espírito Santo me revelou que o senhor estava em jejum. Eu falei, uau! Eu falei, é mesmo? Eu falei,
E eu não ia colocar o senhor em tentação, né, pastor? Né? Eu falei, que dia que foi isso? Ele falou, foi tal dia. Eu falei, é mesmo, eu estava de jejum mesmo. E é verdade, irmãos. Eu falei, olha, Deus te revelou. Ele falou, puxa vida, pastor. Aí ele ficou tão feliz, olha, Deus falou comigo. Eu falei, olha, mas também tem uma coisa, o jejum já acabou, tá bom? Então agora você pode continuar o seu projeto. Já estou brincando, viu, irmãos? Né? Mas o que acontece? Não tem como, né? Você um dia falar assim, pastor, vem jantar na minha casa, mas só vai o senhor, não vai a pastora, porque eu não gosto dela. Não vai rolar. Não vai funcionar, porque ela é a minha esposa. Não tem como você dizer eu gosto do Senhor e não gosto dela. Está dando para entender, irmãos? Não tem como a gente falar assim, eu amo Jesus, mas Ele chamou a igreja de sua noiva. É a noiva dele, é a amada dele, é a esposa dele. Quando a Bíblia fala e chama a igreja de noiva, ela está dizendo que nós temos que ter uma aliança com a igreja. Nós temos que amar a igreja, pertencer à igreja. Veja bem, irmãos, nós não frequentamos uma igreja. Se um dia alguém perguntar para você, diz, qual é a igreja que você frequenta? Você não fala assim, olha, eu frequento. Não, porque frequentar significa passar. A gente frequenta supermercado, a gente frequenta um banco. Se a gente vai no supermercado, não nos atendeu direito, o preço estava muito alto, a gente compra em outro. E a gente troca, mas igreja é aonde nós temos a nossa raiz, igreja é aonde eu pertenço, e você diz, olha, eu pertenço à igreja, é aonde nós temos as raízes, irmãos, porque quando vem a tempestade da vida, e a vida traz muitas tempestades, só fica de pé a árvore que tem raiz. Então nós temos sim que amar Jesus, mas temos que ter alegria, temos que fazer parte, temos que ter os nossos irmãos, temos os nossos pastores, aquele que nós podemos dizer, olha, aquele é o meu líder espiritual, alguém que possa dizer aquilo que você não quer ouvir, mas o que você precisa ouvir, alguém que possa te corrigir, alguém que possa ser a tua cobertura espiritual, a alegria de estarmos com os irmãos, estarmos nos eventos, nos cultos, nas nossas células, porque nós amamos a Jesus, mas também amamos a igreja, a noiva do Senhor Jesus. E nessa história nós também temos as madrinhas, as damas de honra. E olha que, irmãos, que linda a sabedoria de Jesus. Enquanto que a noiva, ela representa essa nossa vida cristã coletiva, de igreja, as madrinhas ali, aquelas 10 virgens, representam nós individualmente com Deus. Porque sim, ao mesmo tempo que nós temos essa coletividade como corpo, a vida cristã, ela trabalha em duas dimensões, ela é coletiva e individual também. Individualmente nós temos que cada um de nós cuidarmos da nossa vida espiritual, nós temos que manter essa chama acesa. A Bíblia diz que aquelas que não mantiveram acesa, elas foram chamadas de imprudentes, elas foram descuidadas, elas não tiveram atenção e não cuidaram da sua vida espiritual. Paulo certa vez disse, mantenha viva esse dom de Deus que está aí dentro de você, mantenha viva essa chama, esse fogo de Deus dentro de nós. Assim como uma fogueira, irmãos, se nós não cuidarmos, ela pode se apagar. Preste atenção nisso. Ninguém está imune ao esfriamento espiritual. A Bíblia diz para nós, aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Não existe esse tipo de coisa, diz, olha, mas eu já tenho tantos anos de crente, isso não importa. Mas eu tenho tal cargo e tal posição, não importa. Se eu não vigiar, se eu não cuidar da minha aliança com Jesus, se eu não nutrir, se eu não gastar tempo com Jesus, eu posso se esfriar. Por isso, todos os dias, mantenha essa chama acesa, esse brilho de Deus aceso dentro de você. Quantos dias, irmãos? Todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Separe um tempo que nós chamamos de TSD, tempo a sós com Deus. Se você não tem o costume de fazer isso, que seja, crie um hábito com apenas 5 minutos por dia. Se lá na sua casa, talvez você não tenha essa condição, talvez a família não é convertida, procure um lugar, vai no banheiro, vai no telhado, vai na laje, só não vai cair, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, senão pode dar mais trabalho para a gente, né? Senão tem que ficar orando depois. Mas tenha esse tempo com Deus, leia a palavra de Deus,
Assim como você tomou café da manhã hoje, almoçou, alguns já estão jantados, outros vão jantar depois do culto. Você cuida para que o seu corpo físico não fique desalimentado. Assim, irmãos, quando nós oramos e lemos a Bíblia, nós estamos alimentando o nosso espírito. Alianças e relacionamentos têm que ser cultivados. Se nós não vigiarmos, irmãos, eles vão se apagando, eles vão se esfriando. Nosso Deus é um Deus de aliança. Diga comigo assim: o meu Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus, irmãos, encoraja que tenhamos uma aliança com Ele, mas também tenhamos aliança com pessoas, porque nós não vamos chegar longe sozinhos. A Bíblia diz que ai daquele que anda sozinho. Devemos construir alianças de amizades verdadeiras. A Bíblia diz que aquele que acha um amigo, acha um tesouro. Tem amigos verdadeiros. Aliança na sua casa, os irmãos, entre pais e filhos, entre o casal. E assim como nessa história, essa lamparina que tem que ser mantida acesa, mantenha aceso o seu relacionamento. Invista, gaste tempo. Aquelas moças prudentes, elas tiveram que ir lá comprar o óleo, elas gastaram dinheiro. Separe um tempo, tome cuidado com a correria da vida. Tudo neste mundo, irmãos, irá passar, mas cuide bem daqueles que estão perto de você. Ouça eles, saiba o que está no coração deles. Deixa eu perguntar: você conhece todos que estão perto de você? Você conhece realmente o que está no coração dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo, do teu amigo? Você sabia que o nosso coração, ele tem uma chave? Todo coração tem uma chave. E deixa eu perguntar: você tem a chave do coração? Você consegue acessar o coração daqueles que estão próximos de você? Porque preste atenção, se as pessoas que estão perto de você não estão abrindo o coração delas para você, muito provavelmente é porque esta chave está no coração de outra pessoa. Quem está segurando a chave do coração dos teus filhos? Para quem eles estão se abrindo? Casais que estão aqui, a sua esposa, para quem ela está abrindo o coração dela? Maridos, para quem o teu esposo está abrindo? Você tem que ter a chave do coração, tem que saber o que está lá dentro. Todos nós temos medos e receios dentro de nós, é natural o nosso lado humano. Deixa eu perguntar: você sabe os medos que estão no coração daqueles que estão perto de você? Você sabe os sonhos que estão lá, a expectativa? Tem a chave do coração. Não permita que outros tenham essa chave. Conheça o que está lá dentro. Cultive este relacionamento, construa essa aliança, vigie as suas palavras, tome cuidado o que você fala. Irmãos, nossas palavras, elas têm um poder, preste atenção nisso. A Bíblia diz que Deus criou este mundo pelo poder da sua palavra. Foi pela palavra que Ele criou o mundo. Ele diz: haja luz, haja os animais, haja as águas, haja o sol. E a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus transferiu esse poder para nós, e Deus criou um princípio. Diga comigo assim: princípio. Você sabe o que é princípio? Princípios são regras espirituais que Deus estabeleceu, e uma regra espiritual que Deus estabeleceu, que nos entregou para todos nós, é o poder das nossas palavras. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: a vida ou a morte estão no poder das nossas palavras. Pelas nossas palavras nós podemos construir algo, pelas nossas palavras nós podemos desconstruir. No mesmo livro de Provérbios capítulo 1, versículo 23 diz o seguinte: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. E sabe, igreja, muitas vezes nós mesmos estamos destruindo os nossos relacionamentos, porque nós estamos sendo como aquelas outras 5 moças, imprudentes naquilo que nós temos falado. E quantas vezes nós soltamos palavras e nós não percebemos? Às vezes acontece um pouco mais o lado dos homens. É comum a gente ouvir homens e maridos e pais dizendo: olha, você merecia um marido melhor, você merecia um esposo melhor, você merecia alguém melhor do que eu. E sabe, irmãos, não fale isso, porque quando você ficar falando isso, você está colocando a semente na cabeça da tua esposa. Ela ama você, e ela nunca pensou em ter outra pessoa, mas de tanto que você fala, sabe o que ela vai começar a pensar?
é mesmo, eu acho que eu merecia alguém melhor. E ela nunca pensou isso, mas você colocou isso dentro da mente dela. Às vezes pais, eles chegam para os seus filhos, adolescentes, e falam: olha, o dia que você for embora e tiver a sua casa, você faz o que você quiser. Claro, irmãos, que tem uns aí que estão fazendo hora extra, né, gente? Né? Hoje tem uns aí que tem que dar uma aceleradinha, né? Mas quando é novo demais, pais, não falem isso. Não falem isso. Você está colocando na mente do teu filho: eu realmente vou embora, eu não vejo a hora de ir embora desta casa. E você vai construir na mente dele algo que não é a hora certa. Às vezes também, né, as irmãs, né, temos que pegar um pouquinho no pé das irmãs também, né? Já falamos dos homens, dos pais, né? Não vamos deixar as irmãs de fora, né? Às vezes a mulher, ela é mais dengosa, né? Ela gosta de fazer charminho, né? E ela gosta de fazer manha. E às vezes o marido chega para ela e fala assim: aliás, fica de pé, né? Vamos todos colocar de pé, por gentileza. Quero que você fique até de pé para ouvir isso, estou brincando. Mas às vezes, né, irmãos, o marido chega para a esposa e fala assim: meu amor, eu te amo. E aí ela quer fazer charminho. Aí ela fala assim: não me ama não. Se vocês soubessem que eu vejo aqui de cima, se entregaram tudo já, né? Ah, eu amo você. Ah, você me ama mesmo? Eu acho que você não me ama. Minha irmã não fica falando esse tipo de coisa. Você mesmo está colocando a dúvida na mente dele. Aí você fica falando, você fica falando, ele vai falar assim: eu acho que eu não sei se eu amo mesmo. Eu estou com algumas dúvidas aqui agora. Nós temos que, com a nossa palavra, construir aliança. Um dia eu vou embora, um dia vocês vão me ver, um dia eu não vou estar mais aqui, ou quero ver o que vocês vão fazer quando eu não estiver por aqui. Não fique dizendo palavras que distanciam. Está dando para entender, irmãos? Palavras que levam para distante, mas sempre crie palavras que constroem, palavras que trazem para perto, palavras que restauram a aliança. Eu amo você, eu estou com você. Olha, nós vamos ficar bem velhinhos juntos ainda. A pastora Thalita fala que vai ter cabelo roxo, gente. Ela fala assim: eu vou ser aquelas velhinhas de cabelo roxo. E eu falo: cabelo roxo fique você, eu vou pintar o meu, não vai ter nenhum branco, eu vou ficar certinho, né, irmãos? Crie palavras, crie sonhos. Quando você estiver assistindo um filme e você estiver com a tua família, com as pessoas, diga: olha, vamos um dia fazer uma viagem dessa. Crie na mente, crie palavras que vão construir esta aliança. Nessa noite, o Senhor Jesus trouxe cada um de nós a ouvir essa palavra, os que ouvem depois também online. Que o Senhor possa voltar a aquecer em teu coração. Não deixe essa chama se apagar. Se ela apagou, o poder de Deus está pronto para reativar você, para acender de novo. Volte a ser forte e firme na presença de Deus. Volte a chorar, volte a amar ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa trazer de volta o brilho na sua vida. Deus me mostrou que muitos estão ouvindo essa mensagem. Parece que a sua vida está sem brilho, parece que não há mais luz na sua vida. Os seus dias estão apagados, parece que estão escuros, perdidos, não há mais sonhos. Deus não tem isso para você. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor, Ele tem sonhos, Ele tem planos. E Jeremias capítulo 33, Ele diz: clama a mim e eu responderei, e eu vou anunciar para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Os melhores dias ainda estão para serem vividos. Há um futuro lindo, há uma luz de Deus para o seu caminho. Deixe essa luz acender, deixe essa luz encher nossa vida novamente. Levante as suas mãos agora e comece a clamar ao Senhor Jesus. Comece a exaltar o nome do Senhor, comece a exaltar este nome, comece a glorificar. Diga: Senhor, acenda de novo, traz a luz de novo à minha vida, traz o brilho de novo, Jesus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, acende as nossas lamparinas, Senhor. Acende, Senhor, traz esta luz, Senhor. Oh Deus, oh Jesus, fale com Ele agora. Volte para Jesus, reconcilie com Jesus agora.
Santo é teu nome, Jesus, aleluia. Eu queria chamar aqui à frente você que precisa de uma oração. Saia do seu lugar agora, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que quer voltar a sentir esta alegria, a alegria do viver. Eu quero orar por você. Deus colocou no meu coração, muitas pessoas têm vivido uma grande pressão. A sua vida está uma grande pressão. São decisões que as pessoas estão cobrando de você. Pessoas estão cobrando de você uma postura, estão te pressionando, você tem que fazer algo e você não aguenta mais esta pressão. Eu quero orar por você que está sendo pressionado no seu trabalho. São perseguições, são mentiras, exigências, e você diz: eu não consigo, é muita coisa, é muita coisa. Saia do seu lugar, Deus quer te renovar hoje. Oh, pode ficar aqui à frente, aleluia. Se você quiser dobrar os seus joelhos aqui na frente, se você quiser dobrar os seus joelhos aí aonde você estiver agora, você que está no culto online, aumente o som, tenha um tempo com Deus agora. Você que está no culto online, se você quiser também dobrar os teus joelhos, mas falar com o Senhor agora, chegue aos pés do Senhor Jesus, chegue aos pés do Senhor agora e fale: Senhor, eu quero mais de Ti, eu não quero viver mais frio, eu quero orar em línguas de novo, eu quero chorar na Tua presença. Espírito Santo de Deus, não fica a sua boca fechada, mas clame o Senhor agora.